Bom dia, o nosso grupo é composto por Ana Luísa Antunes, Antônia Assis e Camila Campos, e vamos falar sobre depressores sintéticos benzodiazepínicos, flubromazepam. Os benzodiazepínicos são medicamentos hipnóticos e ansiolíticos bastante utilizados na prática clínica. Usualmente são prescritos no tratamento de quadros agudos de ansiedade, transtornos de humor, insônia, crises convulsivas e outras condições relacionadas ao sistema nervoso central. Nas últimas décadas, têm aparecido as novas substâncias psicotrópicas. Essas substâncias, de origem sintética ou natural, são análogas de compostos que se encontram proibidos, como as anfetaminas e os canabidioides, e são manufaturados em laboratório com objetivo impróprio para o consumo humano. A maior parte dessas substâncias mal são conhecidas e poucas são aquelas que podem ser detectadas em testes de pesquisa de drogas de abuso. Assim, pouco se sabe acerca dos seus efeitos psicofarmacológicos e dos riscos que provocam no curto e longo prazo. Essas substâncias podem ser classificadas com base no seu análogo original, em 5 grandes grupos: psicoestimulantes, grupos de que têm efeitos sobreponíveis aos canabidioides, os similares aos benzodiazepínicos, os que produzem efeitos dissociativos semelhantes à ketamina e feniciclidina, e os análogos dos alucinógenos. Substâncias como o pirazolam, o primeiro benzodiazepínico a ser classificado como nova droga psicoativa, flubromazepam e isoflubromazepam foram sintetizados mais recentemente. Essas substâncias são, dentro do grupo de novas drogas psicoativas, aquelas menos conhecidas e categorizadas. Como os benzodiazepínicos, essas novas substâncias apresentam 4 efeitos principais: ansiolítico, hipnótico, relaxante muscular e anticonvulsivante. Os benzodiazepínicos são bases orgânicas com anel de benzeno com várias cadeias associadas. A medicação exerce seu efeito estimulando o receptor de ácido gama-aminobutírico, GABA, pós-sináptico, que é o principal neurotransmissor inibitório no sistema nervoso central. A estimulação deste receptor afeta o canal de cloreto ligado ao ligante na membrana celular, alterando o potencial de repouso transmembrana para abaixo do limiar de estimulação e tornando o neurônio pós-sináptico menos excitável. A estimulação do receptor GABA leva a efeitos inibitórios ao longo do eixo neural, produzindo os efeitos clínicos típicos de sedação, ansiólise, atividade convulsivante e relaxante muscular estriado. Os benzodiazepínicos não aumentam a secreção ou liberação de GABA, mas potencializam suas ações inibitórias, aumentando sua ligação aos receptores. A abstinência por benzodiazepínicos pode ocorrer com a descontinuação abrupta e está mais provável em pacientes com uso prolongado e altas doses. Devido à longa meia-vida biológica de vários derivados, as manifestações de abstinência podem não ocorrer durante vários dias, até mais de uma semana após a interrupção do benzodiazepínico. Os casos de intoxicação podem ser agudos ou crônicos. Os agudos eles vão compreender sintomas como fala arrastada, perda da coordenação motora, dificuldade para a marcha, déficit de atenção e memória, comportamento inapropriado, labilidade emocional, podendo inclusive levar ao coma e à morte, ou a outros danos secundários, como por exemplo acidentes de trânsito. E os sintomas crônicos, eles vão estar associados à síndrome de dependência a essa classe de medicamentos, que é caracterizada por dor de cabeça, cansaço, insônia, tremor, diminuição da concentração e ansiedade. Nós iremos falar sobre como é feito o tratamento no caso de intoxicação por benzodiazepínicos. Primeiramente, é essencial manter a assistência respiratória, manter as vias aéreas desobstruídas e utilizar oxigênio se necessário. No caso de administração de benzodiazepínicos de ação muito curta, o recomendado é nunca induzir vômitos, pois esses benzodiazepínicos têm um início de depressão e coma muito rápido. Para os benzodiazepínicos de ação longa, é recomendado induzir vômitos somente em poucos minutos após a administração. Se o paciente estiver consciente, administrar via oral carvão ativado. Mas se ele estiver inconsciente, ou seja, administrou ali uma superdosagem do benzodiazepínico, o recomendado é fazer a lavagem gástrica com intubação prévia para prevenir a aspiração e administrar o antídoto flumazenil, que reverte a sedação dos benzodiazepínicos e também promove uma melhora parcial dos efeitos respiratórios. Se o paciente tiver hipotensão,
É recomendado administrar fluidos endovenosos, manter o equilíbrio hidroeletrolítico e utilizar vasopressores se necessário. E sempre monitorar os sinais vitais do paciente. A gente trouxe um caso clínico de intoxicação pelo flubromazepam, que foi retirado do artigo que tem por título Intoxicação Mista pelo Opioide Sintético, o 477.000, e pelo benzodiazepínico flubromazepam com desfecho letal, dados farmacocinéticos. O paciente desse caso clínico é um homem de 24 anos que fumava o opioide e imediatamente ele desenvolveu uma respiração ruidosa e desmaiou. O serviço de emergência foi acionado e os profissionais que atenderam o paciente confirmaram que não havia pulso e que ele estava em coma profundo, apresentava miose e apneia. Foi administrado naloxona, propofol, adrenalina e noradrenalina por via intravenosa. Posteriormente, o paciente apresentou taquicardia ventricular e, sendo assim, ele foi entubado e ventilado mecanicamente. E a massagem cardíaca e a desfibrilação foram realizadas. A circulação voltou espontaneamente após a ressuscitação prolongada de 23 minutos e o paciente ficou internado em coma profundo e hipotérmico. Foi administrado então flumazenil e novamente a naloxona, mas não tiveram efeito aparente. Então foi feita uma rápida triagem de drogas de imunensaio sérico para vitaminas, benzodiazepinas, cocaína, metadona, opiáceos e canabinoides. E foi positivo apenas para os benzodiazepínicos. Os valores laboratoriais revelaram que as funções renais, né, e hepática não estavam prejudicadas, e foi realizada também uma tomografia computadorizada 2 horas, né, após a admissão, que revelou o edema cerebral difuso. A sedação do paciente foi interrompida 16 horas após a admissão dele e 6 dias após a admissão a ventilação mecânica foi descontinuada e o paciente faleceu. O benzodiazepínico encontrado no soro do paciente era o flubromazepam e ele foi encontrado em alta concentração, 10 vezes maior que a concentração que é administrada normalmente, para se ter os efeitos clínicos. E como conclusão, o artigo traz que o uso do opioide sintético em questão, concomitante com o flubromazepam, tem um alto risco de depressão respiratória e que pode ser letal, como foi o caso do paciente.